Bom, acho que eu vou falar de projeção. Acho que antes de falar de projeção, eu vou falar umas coisas anteriores. Bom, vou voltar para os sistemas lineares e conversar um pouco sobre eles. A gente tem aqui vou escrever o sistema linear assim. Matriz. A primeira observação que agora começa a ser relevante, né, que você tem M equações, N variáveis. Então, esse aqui é N, aqui é M. Né? Aqui é M, aqui é N. Quando você multiplica essa matriz por esse vetor tem N entradas. E o resultado tem M. Porque a gente tem a transformação, pega x1, xn, está em Rn, e aí esse cara é elevado em y1, ym, está em Rm. Talvez seja interessante dar uma olhada, assim, eu vou fazer um desenho R3, só para entender um pouco uma coisa. Aqui vive o X, aqui vive o Y. E aqui é a transformação. Então, o que acontece? Ó? Esses vetores coluna aqui são as imagens dos vetores da base canônica. Quer dizer, se eu fizer A1, AM1, A1J, A1N, isso aqui na posição J. Então, o que a gente faz? É como se a gente multiplicasse escalarmente Vou até aumentar esse negócio aqui. Vai ficar... É como se multiplicasse escalarmente cada linha daqui por essa coluna. Então, quando você multiplica, ó, esse A e J multiplica por 1. Quer dizer, o A1J multiplica por 1, o A2J multiplica por 1, o AMJ multiplica por 1, em cada uma das multiplicações. Então, essa coluna é que vai ser o resultado. Quer dizer, isso aqui vai dar A1J, A2J, AMJ. Então, cada vetor coluna aqui é a imagem do EJ, coluna J é a imagem do EJ pela transformação. Então, vamos dizer, você tem aqui o E1, E2, E3. Aí, vem aqui o T de E1, o T de E2 e o T de E3. Observa que agora começa a ser relevante uma questão que é a seguinte:
Esses 3 vetores saem daqui e eles viram 3 vetores aqui. Eles podem estar no mesmo plano. Tá legal? Pode, inclusive, vamos dizer, nessa situação aqui que o n é maior que m, eu estou levando n vetores em Rm, digamos 15 vetores, né, n igual a 15, e estou levando em vetores de R10. Então, cada coluna aqui é um vetor lá em R10. E aí eu vou ter 15 vetores em R10. É razoável imaginar, a gente ainda não discutiu isso, né, mas assim como em R2 não cabem 3 vetores linearmente independentes, em R3 não cabem 4, em R10 não devem caber 15. Então, eventualmente, esses 15 vetores que estão aqui, alguns são combinações lineares dos outros. Tá ok? E isso pode acontecer mesmo quando o M é grande. Por exemplo, aqui eu estou levando R3 e R3, nada impede que esses 3 vetores que estão aqui estejam alinhados e formem uma coisa de dimensão 2. A gente tem, vamos dizer, aqui, esse espaço seria a imagem. Então, uma primeira observação é que a imagem da transformação, quer dizer, os caras que são, vamos dizer, que tem alguém que é levado neles, são as combinações lineares dessas colunas. E essas colunas aqui, nada impede, por exemplo, que elas sejam todas iguais. Então, todo mundo vai ser levado na mesma reta. Está claro? A minha discussão aqui agora é entender propriedades gerais dos sistemas lineares, das matrizes, das transformações lineares, e começar a pensar nisso. O que pode acontecer? Então, primeira coisa, então, é que vamos olhar para essa matriz e vou olhar só para essa matriz, então, agora, hein? Então, aqui, esse aqui vai ser como se fosse assim, o T de E1, esse aqui o T de EN. E a imagem, né, quando eu multiplico isso daqui por x1, xn, posso apagar isso? Alguém tem perguntas? Eu não tenho meios de saber o quão perplexos vocês podem estar diante do RN. Então, quanto mais cedo vocês se expressarem, melhor. Tá? Estou só dizendo, até agora, é o seguinte, em vez de olhar assim, simplesmente como um sistema, um monte de números, né, eu olho para isso daqui e digo, bom, isso aqui é x1, vezes essa primeira coluna, AM1, mais x2 vezes a segunda coluna, A12, AM2, mais etc., mais xn, vezes a última, A1n, AMN. Então, vou dizer assim, a imagem, aqui, isso aqui é a transformação, né? Isso aqui vai ser o T do vetor x, esse aqui é o vetor x. Então, a imagem de T às vezes notada por imagem de T, vai ser o conjunto das combinações lineares dos vetores coluna. Essas colunas aqui. Tá?
Tá? Então, uma primeira observação é que, embora tenha N colunas aqui, pode ser que elas não precisem de N para gerar a imagem toda. Pode ser que uns sejam... de certa maneira, poderia dizer o seguinte, ó, aparentemente isso aqui é de dimensão N, no sentido de que eu preciso de N números para determinar um elemento aqui. Mas talvez eu não precise de N, possa trabalhar com menos. Quer dizer, se eu tiver 3 vetores assim, para gerar, pegar todo o espaço gerado por esses 3 vetores, eu preciso de 3 números. Mas se eles estiverem assim, eu posso esquecer esse, ou esse, ou esse, esquecer um dos 3 e usar só 2 números para descrever o mesmo espaço. Esse conjunto aqui, na verdade, a gente pode chamar de espaço. Por que espaço? É pelo seguinte, ó, esse conjunto aqui não precisa ser todo mundo. Vamos dizer lá, eu peguei o R3, que era o espaço, levei no R3, mas pelo desenho que eu fiz, essa imagem era um plano, era uma coisa menor. Então, eu vou chamar de um subespaço. E ele é um subespaço pelo seguinte, eu posso chamar ele de espaço de vetores, porque se eu somar 2 elementos desse cara daqui, ou multiplicar um elemento qualquer daqui por um número, ele continua aqui. Quer dizer, imagina assim, vou escrever de uma maneira mais sucinta, vamos chamar esse cara aqui de A1, esse aqui de AN. Né? Então, vamos escrever assim, A multiplicado por X é X1A1 mais XN AN. Tá? Esse aqui é o A1, A2, AN. Observa que se eu pegar um cara dessa forma aqui e multiplicar por um número T vezes X1A1 mais XN-AN, quando eu multiplico isso daqui, eu vou multiplicar por T aqui. Bom, isso é botar o X1 aqui para dentro, então botar o T também. Isso aqui vai me dar TX1A1 mais TXN-AN. Agora, observa que isso daqui é o mesmo que eu obteria se eu tivesse feito A de TX. Porque aí, onde tem X1 aqui, eu teria TX1, TXN, teria exatamente aquilo lá. Isso está me dizendo que se eu pego um elemento desse conjunto aqui e multiplico por um número, ele continua nesse conjunto. Tá? Quer dizer, se eu alcanço um certo y por meio de combinações lineares assim, TY eu também alcanço. Da mesma forma, se eu pegar aqui, né, x mais y e aplicar A, isso aqui vai ser o quê? Vai ser A, vai ser, como x mais y vai ser x1 mais y1, quer dizer, eu vou ter aqui x1 mais y1 na primeira coordenada, A1, tá legal? Quer dizer, se eu pegasse aqui x e y, somasse, eu teria x1 mais y1, x2 mais y2, xn mais yn. Quando aplicar A, eu vou ter x1 mais y1 aqui, x2 mais y2, xn mais yn aqui. Bom, mas isso daqui é x1A1 mais y1A1 mais xn-AN mais yn-AN. Agora, se eu pegar o x e juntar, isso daqui vai ser x1A1 mais xn-AN mais y1A1 mais yn-AN.
Isso é A de x, AX mais AY. Então, se eu somar o AX com AY, eu tenho A de x mais Y. Tá? Quer dizer, uma coisa simples, mas é uma propriedade, é a propriedade que a gente espera, em geral, que as coisas tenham. Né? A gente sempre é tentado a escrever raiz quadrada de A mais B igual a raiz quadrada de A mais raiz quadrada de B, mas não é verdade. Né? Não. As funções, em geral, não satisfazem esse tipo de propriedade. F de 3x é 3f de x, em geral, não é. F de 2 mais 3, em geral, não é f de 2 mais f de 3. Mas esse tipo de transformação tem essa propriedade. Quer dizer, se você multiplica a matriz A por t vezes o vetor x, a gente tem t vezes A de x. Se faz A vezes x mais y, é A vezes x mais A vezes y. Ok? Então, isso é a propriedade, é a linearidade. E a gente tem esse espaço assim. Aí tem, vamos dizer, se eu quiser entender esse espaço aqui das combinações lineares, eu tenho dois problemas. Primeiro, que esses vetores aqui que geram o espaço, quer dizer, eu faço combinações deles, eu tenho o espaço todo, podem não ser o que a gente chama de uma base, quer dizer, eles podem estar demais aqui. Vai ter vetor demais aqui para gerar o espaço. E, além disso, eles podem não ser perpendiculares. Tá? Então, vou abstrair um pouco mais. Vou pegar K vetores e vou fazer as combinações deles. Então, vamos dizer, já que isso aparece aqui no sistema linear, vamos colocar essa questão assim mais de maneira mais geral. Nós estamos aqui, digamos, nós estamos aqui em Rn. Estamos em Rn. Todo mundo aqui é vetor de Rn. Mas eu não quero ficar carregando N coordenadas o tempo todo. Então, vamos supor que a gente tem aqui V1, V2, etc., VK em Rn. Entendeu? Cada um deles aqui tem N coordenadas. Mas eu não vou escrever as N coordenadas. Eu vou procurar ser mais compacto na minha notação. Agora vamos construir um espaço R, vamos considerar assim, pega todos os T1, V1, mais T2, V2, mais TK, VK. Pega todos os possíveis valores assim, considerando T1, T2 e TK variando em R. Então pega assim com T1, vou botar assim um tal Q aqui para T1, TK em R. E pega esse conjunto de todas as combinações lineares. Vamos chamar isso aqui de E. Estou me inspirando no fato de que quando eu tenho o sistema linear, a matriz, né, os caras que vão aparecer, os y que vão ser resultados do produto da matriz pelos diferentes x, vão ser combinações lineares das colunas. Então, eu tenho, em geral, eu tenho esse tipo de coisa aqui. Esse o que eu acabei de dizer é o seguinte, é que quando eu somo dois vetores de E, eu tenho um vetor de E. Digamos assim, digamos que U e
W pertencem a E, isso implica que U mais W pertence a E. Tá ok? Porque U, vamos dizer, vai ser o seguinte, né? U vai ser alguma coisa assim, né? x1v1 mais xk vk, W igual a y1v1 mais yk vk. Se eu fizer U mais V, eu somo isso aqui, agrupo o x1 mais y1 com v1, então vai ser x1 mais y1 v1 mais xk mais yk vk. Esse aqui é o T1, esse aqui é o TK. Da mesma forma, se eu fizer TU, isso vai ser T vezes x1 v1 mais xk vk, que vai ser T x1 v1 mais T xk vk. Então, esse é o T1, esse é o TK. Observa que isso não é verdade em geral, né? Se a gente pegar aqui no plano, pega um círculo aqui, se eu pegar U aqui, W aqui, nenhuma chance, né? Quer dizer, tem uma chance de T vezes U e T vezes W estarem aqui, é se o T for 1 ou menos 1. O U mais W não vai estar aqui nunca. Então, em geral, não é verdade isso. Bom, um exemplo um pouquinho menos escalafobético, se você pegar uma reta que não passa pela origem, também vai acontecer isso. Se você pegar aqui U e W, se você multiplicar U por qualquer coisa que não seja 1, vai sair da reta. E se você somar U com W, também vai sair da reta. Isso só não vai acontecer se a reta passar pela origem. Quando a reta passa pela origem, se você tem agora se você tiver um U aqui, você multiplica por qualquer coisa, ele continua aqui. Se o W estiver aqui também, a soma está aqui. No espaço, ó, se você botar em R3, mesma coisa, ó, pega um plano que não passa pela origem. Se você pegar um plano que não passa pela origem, pegar um vetor que está aqui no plano, outro vetor que está aqui no plano, a soma vai sair do plano. Multiplicar por um número vai sair do plano também. Isso só não acontece se o plano passar pela origem. Claro? Se eu tiver um plano assim, passando aqui pela origem, aí quando você pegar um vetor aqui, outro vetor aqui, você soma, continua no mesmo plano, multiplica por um número, continua no mesmo plano. Mesma coisa no espaço para retas. Uma reta que não passa pela origem, quando você multiplica um elemento da reta, atenção, hein? Quando você pega a reta, o vetor é assim, não é o vetor que dá a direção da reta, é um elemento da reta, um ponto da reta. Você multiplica por um número, ele sai da reta. Tá ok? A ideia, mais ou menos, é a seguinte, olha, aqui em Rn, você pode ter retas que são geradas por um vetor, pode ter planos passando pela origem, que são gerados por dois vetores, pode ter espaços de dimensão 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, n menos 1, e até n, que é o espaço todo. Né? Quer dizer, a ideia aqui é que em R3, esse tipo de conjunto aqui, ó, uma reta passando pela origem são os múltiplos de um vetor. Um plano passando pela origem são as combinações lineares de dois vetores. Se você botar... Bom, você pode botar 3 vetores no mesmo plano, também vai dar o plano.
Então, a ideia é que em Rn você possa ter subespaços de variadas dimensões, essas dimensões indo até a dimensão do espaço todo. Então, tem uma riqueza maior aí. Tá legal a ideia? Agora eu estou fazendo uma primeira violência, quer dizer, são duas violências. A primeira é ir para o Rn. A segunda é que para enxergar as coisas no Rn, às vezes eu vou ter que descer não ao R2, mas ao R3. Algumas coisas a gente entende olhando para o R2, mas o R3 também tem o seu valor aqui. Coisa que eu não fiz na primeira parte do curso, porque tenho a experiência que nem todo mundo enxerga no espaço. Mas, vai ter que recorrer a isso, ou ser totalmente algébrico. Bom, então eu vou chamar isso daqui de um subespaço vetorial gerado por esses K vetores aqui. Tá legal? Alguém quer dividir conosco suas perplexidades? Peraí, deixa eu te agradecer. Vai, pergunta aí. Não, professor, é óbvio porque entre explicação geométrica, que você quer dizer, se espaço é a origem, a soma, o que vai estar dentro, se tiver, pode cortar. Eu só não entendi qual é a ligação disso com o algebrista. É porque esse cara daqui, ó, esse plano aqui, tem aqui um vetor V1, aqui um vetor V2. Ele é o conjunto de todos os caras da forma T1, V1, mais T2, V2. Se eu pegasse... Repare, eu poderia aqui pegar um terceiro vetor, V3, ainda no plano, e fazer... Você poderia me dizer, mas para que 3? Bastam 2. Mas, sei lá, se eu vim do meu sistema linear, pode ser que tivesse 3 e eu... Tenho 3. Eu estou aqui em Rn, peguei K vetores, agora eu não sei se eu preciso dos K, eu não sei qual é a dimensão desse negócio, essencialmente, entendeu? Aqui eu estou usando 3 vetores, mas esse negócio tem dimensão 2. Pode ser que aqui eu esteja usando 4 e isso tenha dimensão 4, mas pode ser que eu esteja usando 4 e tenha dimensão 3 ou 2. Então, isso que eu estou querendo agora destacar um pouco. Oi? Você está dizendo que se eu somar, a norma vai ser diferente de R, é isso? Não, estou dizendo o seguinte, ó, tem aqui a circunferência. Aí eu peguei esse vetor U aqui. Se eu multiplicar ele por 2, 2U, está aqui, não está mais aqui na circunferência. Se eu pegar agora um vetor W aqui, se eu somar, U mais W também vai estar fora. A soma de 2 vetores aqui nunca vai estar na circunferência. Pode estar dentro ou fora da circunferência. Se o ângulo for agudo, vamos dizer, tem um momento, vamos dizer, o ângulo vai assim e tal, tem uma hora que começa a cair aqui dentro. Na verdade, é 120 graus, né? Quando você tiver 120 graus aqui, 60 aqui no meio, cai exatamente aqui. Passou de 120 graus, começa a cair dentro. Então, tem ainda, ó, com 120 graus, né, se você botar aqui 2 vetores na circunferência, formando um ângulo de 120 graus, você vai ter a soma ainda aqui. Mas é um caso muito especial. Tá? Então, em geral, se você tem um conjunto e soma elementos do conjunto, o resultado cai fora. Se você multiplica um elemento do conjunto por um número, cai fora do conjunto. Nesse caso, assim não. E geometricamente corresponde a planos passando pela origem, ou retas passando pela origem.
Então, a ideia é que esses objetos aqui são generalizações de planos e retas passando pela origem. Eventualmente, assim como a gente tem planos que não passam pela origem, um plano que não passa pela origem é um plano passando pela origem e que você somou alguma coisa a todo mundo. Você pode fazer isso também, né? Pegar caras assim e somar alguma coisa e aí ele sai da origem. Pode ser útil em algum momento. Oi? Nessa última linha deveria ser o mais dado, na esquerda ali do último. Aqui? Ah, sim, é 1 mais W. Oi? Professor, passar pela origem e ser combinação linear tem alguma relação? Tem pelo seguinte, quando você faz todas as combinações lineares desses caras, com todos os possíveis t's, você sempre pode fazer a escolha de todos os t's serem zero. Tá legal? Quando eu estou fazendo isso, eu estou pegando todas as possíveis combinações lineares aqui. Então, se eu pegar 0, 0, 0, 0, 0, vai passar pela origem, vai dar 0. Quer dizer, 0 está sempre aqui dentro. Tá? Beleza? Pergunta mais aí, estou gostando. Vocês não sabem como os professores ficam felizes quando os alunos fazem perguntas. Fico feliz quando você faz uma pergunta. Se eu não souber a resposta, então eu fico mais feliz ainda. E, porra, o cara foda, pensou num negócio que eu não sei. O que eu tenho em mente é o seguinte, olha. Quando a gente estava lá no R2, a gente pegava aqui um vetor ε1, um vetor ε2, e usava isso daqui como uma chave para codificar todos os vetores do plano como pares de números. Quer dizer, a gente pegava aqui o vetor V, aí escrevia x1, ε1, x2, ε2, V igual a x1, ε1 mais x2, ε2, e aí identificava o vetor V ao par x1, x2. E só de posse da chave ε1, ε2 eu conseguia recuperar o V. Aqui, o problema que eu estou levantando aqui é o seguinte, ó. Vou apagar isso aqui. É claro que se eu disser assim, ó, eu pego o T1, TK, e aí eu trago em T1, V1, mais TK, VK. Então eu recupero, se eu tenho esses K números, eu recupero o meu V assim. O problema é o seguinte, ó, se eu dou o V, como é que eu acho o T1 e o TK? T1, T2, TK. Bom, primeira coisa que acontece aqui, quando você olha para cá, deixa eu apagar para ficar mais simples assim. Imagina que eu tenho aqui, ó, V1, V2, V3, basta o 3 aqui no mesmo plano. Agora, quando eu der um vetor V, o problema aqui é que eu tenho infinitas maneiras de escrever esse V como combinação linear de V1, V2, V3. É claro assim que eu tenho V igual a um certo x1, V1 mais x2, V2, né, se eu usar V1 e V2. Eu tenho também V igual a y1, V1 mais y2, V3. E tenho V igual a Z1, V2 mais Z3, V3. Sem trocar a ordem, só pensando assim. Mas, é claro que eu posso, por exemplo, fazer também V, pega três números T1,
T2, T3 com T1 mais T2 mais T3 igual a 1. Tem infinitas coisas assim, né? Se eu fizer T1 vezes x1V1 mais x2V2 mais T2 vezes y1V1 mais y2V3 e mais T3 vezes Z1V2 mais E3V3, agora eu agrupo, isso claramente dá V, ó, porque isso aqui é T1V mais T2V mais T3V, e T1 mais T2 mais T3 é 1. Né? E isso daqui me dá, né, T1 x1 mais T2 y1 V1 mais T1 x2 mais T3 Z1 V2 e mais T2 y2 mais T2 mais T3 Z3 V3. Como eu posso fazer T1, T2 e T3 variarem aqui? Eu posso pegar T1 igual a menos 1 milhão, T2 igual a menos 1 milhão mais 1. Aliás, pegar menos 1 milhão mais 1. E esse daqui, menos 1 milhão mais 1 milhão. Aliás, mais 2 milhões. A soma dos três vai dar 1, se eu não me confundir aí. Pega um número qualquer, A, depois menos A mais 1, ou A mais 1, e aí menos 2A, pronto. Então, aqui tem uma infinidade de possibilidades. Então, essa associação aqui, se esses caras, quer dizer, se esses caras não forem independentes, tem uma infinidade de caúplas aqui que representam o mesmo vetor V. Isso é desagradável. Tá legal? Quer dizer, eu queria introduzir a seguinte ideia, que quando eu tenho um negócio assim, eu gostaria de ter uma coisa que eu chamasse de base e que permitisse eu fazer uma bijeção. Tá ok? Quer dizer, se... Então, vamos dizer assim... Se só existe uma possibilidade para T1 TK, então V1 VK formam uma base para o espaço E. Ok? Bom, o teorema mais importante de álgebra linear diz exatamente o seguinte: toda vez que eu tiver um espaço assim, existe uma base. E todas as bases têm o mesmo número de elementos. Oi? Professor, por que essa desagradável tem mais uma maneira de representar o vetor V? É porque eu queria ter uma abjeção, né? Entre associar a cada vetor uma caúpla, a cada caúpla um vetor. Se eu tenho esses VKs aqui, é claro que a cada caúpla eu associo um vetor. Mas eu vou ter caúplas diferentes associadas ao mesmo vetor. Isso é desagradável, né? É como se, vamos dizer, eu ganhasse um número de código, você ganhasse outro número de código, e na hora que a gente fosse lá, vamos dizer, o nosso cofre era o mesmo. Mais ou menos uma coisa assim. Tá? Oi. Como é que eu estava pensando nesse exemplo que você deu, de 3 vetores no mesmo plano, aí você está
daria coordenadas para isso, já que são 3. E você puxaria paralelas aqui. Não, não é que eu... Vamos ver. Eu posso... A rigor, eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso fazer... Você quer ver geometricamente? Vamos pegar um vetor aqui assim. Tenho esse vetor. E aí, esse vetor... Vamos botar esse vetor aqui. Peraí, deixa eu ver. E aí, tenho esse vetor aqui, ó. Então, vamos chamar esse vetor aqui de T3, V3. Então, T3, V3 mais esse vetor aqui, vamos chamar esse vetor aqui de V barra. Então, T3, V3 mais V barra é igual a V. Agora, eu posso pegar o V barra, que é esse cara daqui, e posso escrever como combinação linear de V1 e V2. Então, eu pego, deixa eu esticar aqui o V1, ando aqui na direção do V2, mais ou menos assim, né? E aí eu tenho T1, V1, e aqui eu tenho T2, V2. Entendeu? Mas isso aqui foi arbitrário. Qualquer cara que eu colocasse aqui, eu podia ter feito a mesma coisa. Tá? Então, é uma maneira de ver, né, que dá para fazer. Eu posso escolher qualquer vetor aqui, aí ver o que eu preciso somar com ele para dar esse, e esse que eu preciso somar eu escrevo com combinação linear dos outros dois. Pergunta aí, poxa, me dê uma alegria. Assim. Professor, Ah. como você vê se em RN os vetores são linearmente independentes? A rigor, vamos dizer, tem testes, mas você tem que botar lá o sistema, tentar resolver e ver se tem solução. Né? Vou chegar lá, deixa eu ver assim, as perguntas que vão surgir aí ainda. Porque, olha só, se você que está com dúvida não pergunta, o cara que está já entendendo mais começa a perguntar, porque ele quer saber mais, e aí você... Pergunta aí, por favor. Eu não estou entendendo a letra dentro do parênteses da última linha. O primeiro parênteses. Esse aqui? T1x1. Não. Ah. A última variável é o y? Ah, aqui? Não. Aqui? Não. Primeiro. Aqui? T2, porque, olha só, eu estou procurando o que está multiplicando V1. Então, eu tenho T1x1, V1. Aqui eu tenho T2, Y1, V1. Então, eu devo ter aqui T2, Y1, V1. Entendeu? Quer dizer, eu peguei esse cara, que está multiplicando V1, peguei esse cara, que está multiplicando V1. Não tem mais ninguém multiplicando V1. Então, eu tenho, isso aqui é T1x1 V1 mais T2 Y1 V1. Só que T1 e Y são números, T2 T1 e x1 são números, T2 e Y são números e V1 é vetor. Tá legal? Quer dizer, eu tenho números e vetores aqui. Então, T1 x1 é um número, T2 Y1 é outro número, eu somo isso tudo, é um número que está multiplicando o vetor V1. Tá? Bom,
Mais perguntas? Então, vou avançar na questão. A minha questão é a seguinte, eu quero... por exemplo, não é muito difícil aqui, né, entender o que a gente pode fazer. Se essas combinações lineares não são únicas, é porque dá para jogar algum fora. Aqui, por exemplo, aqui a gente vê, né? Eu posso escolher 2 e jogar o terceiro fora. E aí eu escrevo todo mundo como combinação linear de 2 de maneira única. Tá legal? Então, se eu tenho... Né? Então, se o meu espaço é gerado por K vetores, mas as combinações lineares não são únicas, então eu devo poder jogar alguém fora e ver se resolveu. Se não resolveu, eu jogo o outro fora. Vou jogando fora até que chega uma hora que chegou no mínimo. Bom, posso apagar aqui para continuar? Se quiserem me perguntar, olha só, a coisa mais importante é entender as coisas básicas, simples. Se você entende as coisas simples, as coisas básicas, aí você consegue avançar. Se você não entende as coisas básicas, você não vai entender mais porra nenhuma, né? Nenhuma chance. Então, gaste o tempo para entender as coisas simples. Professor, nesse caso aí, se tivesse um vetor saindo da lousa. Aí tudo bem, estaria em R3. Sim, só que eu poderia jogar algum desses vetores, desconsiderar algum desses vetores, mas eu não poderia desconsiderar só o que está saindo da lousa. Não, porque... Bom, aí você aumentou a dimensão do espaço, aí você está em R3. Né? Primeiro, esse daí não é combinação linear de nenhum dos outros. Né? Então, teria que jogar um desses... É interessante aqui, acho que a ideia aqui que, vamos dizer, em R3, se eu pegasse 4 vetores em R3, podia ser que não tivesse, vamos dizer, não tivesse 3 no mesmo plano, mas numa situação assim, que tem 3 no mesmo plano e mais um quarto. Então, de novo eu estou com o vetor de mais. Só que agora, aqui eu posso jogar qualquer um dos 3 fora. Nesse caso, eu tenho esse quarto aqui, eu tenho que jogar um dos 3 ali. Esse aqui eu não posso jogar. Ele é o único que vai me permitir sair do quadro. Tá legal? Então, vamos tentar primeiro mostrar isso, que quando tem vetor de mais, a gente pode jogar alguns fora até ficar com um número, vamos dizer assim, mínimo. Bom, talvez uma observação importante seja a seguinte, se algum vetor se escreve de 2 maneiras diferentes, imagina assim, que eu tenho um vetor V, e aí ele é x1, V1, mais xk, VK, e ele também é y1, V1, mais yk, VK. Tanto é isso como isso. E o x1, xk é diferente do y1, yk. Bom, se essa K-upla é diferente dessa, é porque alguma das entradas aqui é diferente. Né? Então, existe I tal que xi é diferente de yi. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a diferença entre esses dois. Olha só, se eu fizer esse de cima menos o de baixo, dá 0, porque é V menos V. Então, V menos V é igual a x1 V1
mais xk vk menos y1 v1 mais yk vk. E isso daqui é x1 menos y1 v1 mais xi menos yi vi mais xk menos yk vk. E isso é zero. Esse aqui é o vetor zero. Tá legal? Este número aqui é diferente de zero. Então eu posso pegar esse cara, passar para o lado de cá, significa somar menos ele dos dois lados. Tá? Quando a gente passa um número para o outro lado, é que a gente somou menos o número, né? Você tem A igual a B, você soma menos A dos dois lados, fica 0 igual a B menos A. Então, somo menos esse cara dos dois lados. Então, menos esse cara é YI menos XI VI. É igual a x1 menos y1 v1 mais, vamos botar aqui xi menos yi vi de chapéu mais xk menos yk vk. Vocês leram Harry Potter ou é velho demais para vocês? Porque no Harry Potter tem o manto da invisibilidade, né, que o cara está lá, mas ninguém vê. Esse chapéu aqui é o oposto. Você está vendo, mas ele não está aqui. Tá? É só para indicar que esse cara não está. Tá? Hã? Ah, é o V do lado de fora, tá certo. Então, olha só, o VI, esse número aqui é diferente de zero. Então, eu posso dividir por esse número dos dois lados, e aí fica VI igual a x1 menos y1 sobre yi menos xi v1, mais esse cara que não está, que eu vou, por preguiça, não vou escrever ele, e mais xk menos yk sobre yi menos xi vk. Né? Acho que eu vou botar aqui algo, sei lá, S, VI. Olha o que eu consegui. Eu consegui escrever o VI como combinação linear dos outros. Quer dizer o seguinte, ó, que se algum vetor tem duas representações diferentes, quer dizer, se esse negócio aqui tem gente demais, então algum desses VIs aqui se escreve como combinação linear dos outros. Então esse eu posso jogar fora. Por quê? Porque quando eu escrevo um negócio aqui usando o VI, eu posso pegar o VI e substituir por essa combinação linear. Entenderam a ideia? Se eu tenho K pessoas aqui, eu preciso das K para fazer alguma coisa. Cada um tem uma função. Mas se K menos 1 conseguem fazer a função do iésimo, pode dizer, não, vai lá descansar que a gente faz a sua parte. Mais ou menos o que está acontecendo aqui. Então, sempre, vamos dizer, então, se não for uma base, quer dizer, se não tiver unicidade, eu posso jogar alguém fora. Entenderam bem isso? Quer dizer, isso aqui significa assim, né, que T1 V1 mais TI VI mais TK VK, onde está aqui o VI, eu substituo por isso tudo aqui. E aí redistribuo esses caras pelos outros e some o VI.
Bom, então, se tem, vamos dizer, se esse negócio não é uma base, eu posso pegar um e jogar fora. Continuo gerando os mesmos caras. Se ainda eu não tenho unicidade, eu posso jogar outro fora. E assim eu vou. Então, no final das contas, ou o único cara que eu tinha era 0, aí eu chego numa situação, vou supor que, vamos dizer, que o meu espaço tem alguém diferente de 0. Então eu não posso, ter uma hora que, sei lá, ficou o último e ele está no espaço e eu não posso jogar ele fora, senão eu não consigo gerar ele. Ou ficaram 2, ou 3, ou 4, sei lá, um número que não dá para diminuir mais. Então, sempre é possível, né, se você tem um conjunto de geradores, conseguir um conjunto mínimo de geradores. Ok? Agora, tem uma questão aí que deve ser mais delicada, é o seguinte, tudo bem, eu começo com 15, aí vou jogando fora e fico com 5. Mas será que eu não poderia, com um outro conjunto de 4, gerar o mesmo espaço? Quer dizer, entendeu? O número mágico do espaço é sempre o mesmo? Tá? Essa é a pergunta. Porque aí esse número eu poderia chamar de dimensão do espaço. Está claro para nós geometricamente que os vetores flechinha no plano, você precisa de 2. Não dá para gerar com 1. E não precisa de 3. No espaço também você olha e diz, não, precisa de 3 vetores, claro, né? Mas numa situação assim... Né? Então, acho que a gente tem que ver isso, quer dizer, se eu gero o espaço com... primeiro, vamos definir o que é o conjunto de geradores, né? O conjunto de geradores, então, ele precisa, o seguinte, gerar o espaço e precisa que nenhum deles seja combinação linear dos demais. Porque se algum for combinação linear dos demais, eu jogo ele fora. Tá ok? Então, acho que eu vou apagar essa história aqui e escrever isso como definição. Vou deixar aqui o estamos em Rn. Então vamos pensar assim, quer dizer, é o subespaço de Rn. Beleza, vou dar uma definição mais abstrata de subespaço. Vamos dizer assim, o que significa ele ser subespaço de Rn? Significa, vamos dizer assim, é subespaço de Rn se, bom, primeira coisa, U e V, se U e V estão em E, então a soma de U com V está em E. Segunda coisa, se U está em E e T está em R, então T vezes U está em E. E terceira coisa, pode ser uma viadagem de matemática, mas vocês vão convir que precisa, tem que ter alguém em E. Se eu não disser que tem alguém em E, se o E for o conjunto vazio, é verdade que se U e V estão em E, o mais V está em E, porque não tem ninguém em E. E que se U está em E e T está em R, T vezes U está em E, porque não tem ninguém em E. Mas eu não vou chamar conjunto vazio de subespaço. Então, vou dizer assim, terceiro é diferente de vazio. Ser diferente de vazio já garante que o zero está em E, porque pega um elemento de E, multiplica por zero, dá zero. Tá legal? Então, observação,
valem 4, 0 igual a t vezes u, igual a 0 vezes u, está em E, se u está em E. Como tem um u em E, 0 vezes ele está em E, então 0 está em E. Esse é o zero vetor e esse é o zero escalar. Tá legal? Tem um zero que é vetor e tem um zero que é escalar. Aí não é questão de mistério da Santíssima Trindade, é só você ter um treino de saber que, como esse é vetor, esse tem que ser número, o produto dos dois é um vetor, portanto esse tem que ser vetor. Quinta, ó, que se u pertence a E, então menos 1 vezes u, que é igual a menos u, pertence a E. Quer dizer, se o vetor está, menos ele também está. Tá? Isso aqui é um pouco mais geral do que eu falei. Eu falei que o subespaço é o subespaço gerado por alguns caras. Mas é claro que eu já provei, já vi que se eu pegar as combinações lineares de K vetores, isso tem essas propriedades aqui. Então, isso eu estou chamando de subespaço. Foi mal? Foi abstrato demais? Tá. Então, eu quero dizer que um cara é uma base do espaço se todo elemento do espaço se escreve... Então, vamos dizer assim, ó, epsilon 1, epsilon k isso aqui tem uma ordem, tá? Eu vou fazer de conta que isso está claro, né? É base de E se todo V em E, vamos dizer assim, se para todo V em E, existe uma única x1 xk pertencente a RK, tal que V igual a x1 epsilon 1. Essa é a ideia de base, né? Eu quero pegar cada elemento e associar a ele uma K-upla. Tá? De maneira única. Esse ser único significa que nenhum desses pode ser combinação linear dos demais, pelo que a gente acabou de ver. Quer dizer, tem que gerar o espaço e nenhum deles pode ser combinação linear dos demais. Quer dizer, então, o única, né, o única equivale a nenhum dos epsilon i ser Então, o que até agora a gente provou foi que se o espaço eu vou dizer assim, que quando
quando todo V é combinação linear dos caras, o espaço é gerado por eles. Tá? Isso aqui disse, então, que epsilon 1, epsilon k são linearmente tá legal? Se nenhum é combinação linear dos demais, eles são ditos linearmente independentes. E o fato de todo V em E ser combinação linear, vou usar isso aqui, de epsilon k, vamos dizer, traduzido no jargão matematiquês. Em vez de dizer todo V é combinação linear de epsilon 1, epsilon 2, epsilon k, a gente diz que epsilon 1, epsilon 2, epsilon k geram o espaço. Por epsilon k geram E. Então, estou só introduzindo nomenclatura. Né? Se todo mundo no espaço é combinação linear do V1, do epsilon 1, epsilon k, então epsilon, epsilon k geram um espaço. É razoável o nome, né? E quando nenhum deles é combinação linear dos demais, então eles são linearmente independentes. Quando eles geram e são linearmente independentes, eles formam uma base. Tá? Então, epsilon k formam base, C e somente C, epsilon k geram E e são linearmente independentes, a gente bota assim LI, por preguiça. Não sei se vocês têm contato com médicos. Médicos adoram, porque cada profissão tem o seu jargão. Tipicamente, né, qualquer profissão tem pelo menos 60% de jargão. O resto é conhecimento, mas 60% é só jargão, que você pode traduzir por uma forma de não deixar os outros entenderem, acharem que você está dizendo coisas muito complicadas, mas é só jargão. Mas é também uma preguiça para simplificar. Né? Medicina, acho que é 90% jargão. Né? E aí eles falam milhões de TCA, não sei o que lá, tá? Milhões de abreviaturas. Então, em matemática, a gente usa LI para linearmente independente, em álgebra linear, faz parte do jargão. Bom, até agora o que a gente aprendeu é que se o cara é gerado por K vetores, se eles não forem linearmente independentes, você extrai, joga fora alguns e fica com um conjunto linearmente independente. Mas a questão que é mais legal é mostrar o seguinte, que se o conjunto tem uma base, o espaço tem uma base de 4 elementos, toda base vai ter 4 elementos. Ele tem uma dimensão. Acho que eu vou mostrar isso. Esse é o único teorema. Vamos dizer, bom, o teorema espectral já é um teorema da álgebra linear básica, tudo depende
disso. Que horas são? 4h30. Tem tempo. É uma ideia relativamente simples. Então, vou mostrar aqui. A minha ideia é mostrar o seguinte, olha, que se o espaço for gerado por 15 vetores, sei lá, por 15 não, mas por N vetores, e eu tiver M vetores que são linearmente independentes, então M é menor que N, no máximo igual. O número de linearmente independentes é sempre menor ou igual que um número de geradores. Né? Então vamos escrever isso. Né? Imagina assim que alfa é V1, Vn, e esse conjunto aqui gera o meu espaço E. E beta é igual a U1, o M é linearmente independente. Então aqui significa que todo mundo é combinação desses caras daqui. E que nenhum dos U's é combinação linear dos demais. Então, o que eu vou mostrar é o seguinte, ó, que eu posso... Vou mostrar o seguinte, ó, que... aliás, não vou dizer o que eu vou mostrar. Eu vou mostrar... vamos pegar aqui, vamos construir a casa alfa aqui. Alfa. Vou dizer assim. Alfa. Né? Aqui moram o V1 até o Vn. Isso aqui é uma espécie de templo dos geradores do espaço. Esses caras aqui são os comandantes. Com eles aqui você consegue construir qualquer vetor do espaço. E aqui então está aqui o U1, o M estão aqui. Mas eles são linearmente independentes. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, ó, vou colocar cada um desses aqui dentro, substituindo um desses. Vou mostrar que posso fazer isso. Quer dizer, eu vou pegar, chega o U1 vem aqui, bate na porta e diz, eu quero entrar. Aí os caras dizem, mas para você entrar, alguém aqui tem que sair. E só sai alguém se você provar que se você entrar no lugar dele, a gente vai continuar gerando o espaço. Legal? Essa é a regra. O regulamento aí do jogo. Né? Então, o 1 diz o seguinte, então me gera. Me gera significa o 1 é igual a T1V1 mais TN VN. Os caras dizem, a gente gera, T1V1 é TN VN, a gente gera você porque a gente gera qualquer um. Agora, esses caras são linearmente independentes. Nenhum deles é combinação linear dos outros. Então, o 1 é diferente de 0. Porque 0... Se esse cara fosse 0, eu escrevia ele como combinação linear dos outros. Então, isso aqui é diferente de 0. Bom, se esse cara não é 0, algum desses 3 não é 0. Então, a gente pode até escrever assim, TI, VI mais TN, VN, e garantir que esse cara daqui é diferente de 0. Aí o U olha lá, quer dizer que o TI é diferente de 0? Aí diz, VI, se fudeu, você vai sair. Eu vou entrar no seu lugar. Tá? Por quê? O que ele vai dizer? Se vale essa igualdade, então eu posso passar o TI VI para cá e o U para lá. Então eu vou ter aqui menos TI
VI é igual a, vou botar assim, menos o 1 mais T1 V1 mais TI VI, esse daqui está fora, mais TN VN. Agora o TI é diferente de zero, então eu posso dividir por menos TI aqui. Então o VI é igual a 1 sobre TI, o 1, menos T1 sobre TI, V1, menos VI de chapéu, menos TN sobre TI, VN. Fez só a conta. Agora já deu para entender, porque se o 1 entrar no lugar do VI, o que acontece? Eu passo a ter aqui o 1 e os outros. Com o 1 e os outros, eu gero o VI. Agora eu tenho todos os Vs. Com todos os Vs, eu gero todo mundo. Tá? Oi? Mas e se mais de um vetor for diferente de zero? Não foi mal. O 1 olhou assim e escolheu o primeiro. Tá? Pegou... T1 é 0, tá bom. T2 é 0, o T4 é diferente de 0. Também, T6 é diferente de 0. Também ele pegou o T4, pegou 1. Pegou o primeiro que ele viu. Basta isso. Tá? Ele só precisa substituir 1. Então, substituiu. Então, o 1 entrou. Então, passou a ter aqui o... e vamos dizer assim, o 1 entrou e o regulamento permite que então ele fique sendo o 1 e os outros passem a se chamar V2, VN. Não são os mesmos, tá? Mudei os nomes deles. Tá legal? Os que sobraram, para não ficar V1, né? Aí tira o VI e tal. Entrou e renomeou todo mundo. Tá legal? Muito bem. Então, o 1... Pode repetir essa parte do 1 entrar no alfa? É assim, ó. Até aqui você chegou? Não, era antes disso, só a lógica do... A lógica, ele quer entrar no alfa, mas para entrar no alfa, tem um regulamento, é o seguinte, ele entra, alguém tem que sair, e aí ele e mais os que sobraram tem que continuar gerando o espaço, porque a alfa é a casa dos geradores do espaço. Então é preciso que o 1 e mais os que ficaram deem conta de alguma, dado qualquer vetor, eu posso escrever esse vetor como combinação linear desses. Por que aqui está possível? Eu pego um vetor qualquer, um vetor U qualquer. Então, esse U é S1V1 mais SIVI mais SN, VN. Só que agora não tem mais o VI. Mas eu posso pegar o VI e no lugar dele eu coloco isto aqui. Isso tem o 1, não tem o VI, e tem todos os outros Vs. Aí eu redistribuo esse negócio de maneira que isso fica uma combinação linear envolvendo V1, V2, VI menos 1, U1, VI mais 1 e o resto. T1 sobre TI? Não, pode ser que seja 0, pode ser que seja 0, tudo bem, mas não tem problema. O que importa aqui, né, isso aqui pode ser 0, o que importa é não ter esse cara aqui. Tá? Pode ter mais de um T sendo diferente de 0, né? Pode ter mais de um sendo diferente de 0 e pode ter vários zeros aqui. Não importa. O que importa é que essa combinação linear aqui me dá o VI sem ter VI do lado de cá. Então, o 1 entrou. Resolvido. Agora a gente vai fazer a mesma coisa com o 2, mas tem um pequeno detalhe. Vamos fazer com o 2, depois a gente faz
Então, entrou o 1. 1 está aqui. Aqui agora só tem o 2. E aqui agora chegou o 2. E a situação agora é essa. Aí o 2 estava lá vendo o 1, né? Diz, então me gera. Aí, o que acontece? Aparece aqui o 2 igual a, vou botar assim, S1U1 mais T2V2 mais TNVN. Lembrando aqui que esses caras aqui, na verdade, foram renomeados. Tá? Na verdade, aqui quem não está era o TI original, mas agora eles mudaram de nome. Aí o 2 vai entrar, vai fazer a mesma coisa. Só que tem um detalhe. O 2 não quer entrar no lugar do 1. Não é? Porque são da mesma quadrilha, eles querem entrar todos. Então, ele não quer entrar no 1, no lugar do 1. Então, se o S1 for diferente de 0, ele não pode escolher o S1. Quer dizer, ele precisa que algum desses daqui seja diferente de 0. Então, o 2 tem que ter uma esperteza a mais. Olha só por que não podem ser todos esses diferentes iguais a 0. Porque se todos esses forem 0, o 2 é S1, 1. Mas eles são linearmente independentes. Então, o 2 não pode ser múltiplo do 1. Tá? Então, com certeza, né, com algum TI, né, então aqui podemos fazer assim, botar aqui mais TI-VI, mais TN-VN, e esse cara daqui é diferente de 0. Entenderam esse detalhe? Quer dizer, não podem ser todos os T's diferentes de 0, porque senão o 2 seria múltiplo de 1. E aí, funciona tudo. Ele entra no lugar desse VI, que não é aquele VI, é um outro VI. E aí, mesma coisa. Então, o que vai acontecer? A certa altura do campeonato, vão estar aqui o 1 até um certo UK, né, e aí vai ter aqui VK mais 1 até VN, renomeados. E aí vai chegar aqui o UK mais 1. Supondo, né, que ainda sobrou V aqui. Então, chegou aqui o K mais 1. Então, mesma coisa, né, o K mais 1 é igual a S1U1 mais SKUK mais TK mais 1, VK mais 1, mais, etc., mais TNVN, e ele não quer entrar no lugar de nenhum desses. Então é preciso que algum desses T's seja não nulo. Mas por que isso é verdade? Porque se todos esses fossem nulos, o K mais 1 seria a combinação linear desses daqui. E não pode porque os U's são linearmente independentes. Então, com certeza, né, tem aqui um TI-VI com esse TI diferente de 0. E aí o K mais 1 entra. Bom, então, enquanto não acabar esse negócio aqui, enquanto não acabar os de K ou os de K, a gente pode ir repetindo isso. Ocorre que se os de K acabarem, vamos dizer, se M fosse maior que N, ia ter uma hora que esgotaram os de K e ainda sobrou gente ali. Mas aí todos aqui seriam U's. E alguém que sobrou ali vai ser combinação linear desses U's. Tá legal?
Então, não poderia, quer dizer, não pode acontecer isso, né? Sobrar aqui m mais 1, n mais 1. Digamos que n fosse menor que m. Então, aqui ficaria n mais 1 até o m. Não teria essa situação assim, né? Se n fosse menor que m, a gente teria isso, e aqui teriam entrado o 1 até o n. Mas aí esses caras estariam gerando espaço. E aí esses daqui seriam combinação linear desses, o que não pode, porque eles são linearmente independentes. Então, n menor que m não é possível. O que pode acontecer é n ser igual a m. Ou então, o m tem que ser menor do que o n. Então, a conclusão é que, se isso acontece, então, primeiro, m é menor ou igual a n, que n. E 2, podemos substituir m dos V1, Vn pelos U1, o m e continuar com um conjunto que gera E. Oi. Tem como M ser igual a N e ainda assim o alfa não ser linearmente independente? Não. Se n for igual a m, pelo seguinte, já vamos ver isso, né? Porque agora está claro o seguinte, vamos ver quais são as consequências desse resultado, né? Primeira consequência é que duas bases têm que ter o mesmo número de elementos. Então, vamos dizer, teorema. Vamos dizer, primeira coisa, duas bases de E têm o mesmo número de elementos. Primeiro, vamos dizer, E está em Rn, né? Então já garante que em E não pode ter mais do que n elementos linearmente independentes. Mas por quê? Porque, olha só, se o M é uma base e V1, Vn é outra base, então esse é linearmente independente e esse gera. Então, vamos dizer, esse é Li, esse gera. Então, pelo que a gente acabou de ver, M é menor ou igual que N. Mas também é fato que se esse é base, esse gera. E esse é Li, porque ele é base. Então, M é maior ou igual que N. Logo, M é igual a N. Fui rápido. Oi. Então, esse vetor que gera, ele vai ter que ter todos os vetores da dimensão, né? Você falou... Tem que corrigir o que você falou. Não é o vetor que gera, é um conjunto de vetores que gera. E os vetores da dimensão não faz sentido.
pode ter muitas bases diferentes. A gente já viu isso em R2, né? Em R2, a gente tem assim, ó, a base canônica é uma base. Mas você pode pegar outra base. Tem infinitas bases no mesmo espaço. Então, em geral, tem infinitas bases. Então, você pode ter uma base e pode ter outra base. Foi rápido? Não? Está tranquilo? Está todo mundo a bordo? Quem é da engenharia naval aí? Bom, acho que se da engenharia naval tem que estar a bordo, porque faz parte, mas os outros... Então, tá legal? Ó? Se eu tenho uma base e outra base, base tem que ser linearmente independente, tem que gerar. Tem que gerar e tem que ser linearmente independente. Pelo lema, esse lema fundamental aqui, se esse é linearmente independente, esse gera M menor ou igual que M. Mas pelo lema, se esse é linearmente independente e esse gera, então M maior ou igual que M. Então são iguais. Tá? Oi. Eles continuam lá, eles estão participando, né? Vamos dizer, você tinha... por exemplo, você pode ter aqui, vamos ver, em R3. Em R3, você tem a base canônica de R3 aqui. E1, E2, E3. Você poderia ter dois vetores de R3, sei lá, esse assim, o 1, e esse assim, o 2... e tudo bem, chegou o 1, ele é combinação linear de E1 com E2, ele pode dizer, então, E1 você sai, eu vou ficar. Aí chegou o 2, ele tem o E2 e o E3 aqui, ele pode jogar fora o E3 e ficar com o 1, E2 e o 2. Por exemplo, poderia também ter ficado com o 1, o 2 e E3. Poderia também ter ficado com o 1, o 2 e E1. Entendeu? Não tem uma escolha única. Mas é fato que você pode botar esses dois com mais algum dos três. Se, por exemplo, fosse assim, o 1 e o 2, os dois nesse plano aqui, então, nunca você poderia jogar o E3 fora. Mas poderia jogar ou... Você tem que jogar fora o E1 e o E2. Mas, em geral, pode não ser assim. Eles podem estar de uma maneira que quaisquer dois possam ser jogados fora. Tá? Oi? Mas se só tiver dois luz, então eles são linearmente dependentes, né? Já que é um R3. Não, eles podem ser linearmente independentes, eles podem não gerar o R3. Entendeu? Ser independente é que um vai para um lado e o outro vai para o outro. Um não é múltiplo do outro. Então, eles estão assim, são linearmente independentes. Mas eles não geram o R3, porque eles só geram um plano, passando pela origem. Então, para gerar o R3, precisa de algum vetor que saia desse plano. O que eu estou dizendo é que, numa situação assim, eu posso pegar dois vetores, um para cá, outro para cá, e aí, esses dois, com qualquer um dos outros três, vão gerar o espaço. Quer dizer, não existe uma escolha única naquela substituição. O que a gente garante é que existe uma escolha. Você pode pegar esses caras e escolher M aqui, e pode ser que tenha combinação de N, M a M possibilidades. Mas pode ser que não, que tenha uma só. Mas alguma tem. Então, primeira coisa é essa. Quer dizer, o número de elementos numa base é sempre o mesmo. Esse número, então, é chamado dimensão
de E. Quer dizer, todo subespaço de Rn tem uma dimensão, é um número bem definido, que é o número de elementos numa base. Aí, né, quer dizer, se o espaço tem dimensão K, e eu pegar K vetores linearmente independentes, eles têm que ser uma base. Tá? Então, agora que eu já sei o que é dimensão, se dimensão de E igual a K e U1, o K em E são Li, então U1, o K formam base. Por quê? Porque se a dimensão é K, eu tenho aqui o 1, o K. Então eu tenho V1, VK que formam uma base. Porque a dimensão é o número de elementos de uma base. Então se a dimensão é K, tem esses caras que formam uma base. E esses são linearmente independentes. E eles formam uma base, então eles geram um espaço. Então eu aplico o lema e substituo K desses daqui por esses daqui e continuo gerando espaço. Então o 1 e o K geram espaço e são linearmente independentes, então formam uma base. Foi rápido? Repetindo, ó, esses caras são linearmente independentes, são K vetores, mas K é a dimensão do espaço. Então eu tenho V1, VK, esses aqui formam uma base. Se eles formam uma base, eles geram. Então esses são linearmente independentes, esses geram. Pelo lema, eu posso substituir K desses daqui por esses, mas K é todos. Então eu substituo esses por esses e continuo gerando espaço. Então esses caras aqui são linearmente independentes e geram espaço, então eles são uma base. Da mesma forma, se dimensão de E igual a K e U1, o K geram E, então, U1, o K formam base. Agora, a ideia é a seguinte, ó, supõe que eles geram a E. Né? Então, o 1, o K, vou botar assim, o I, o K, geram E. Se eles não formarem uma base, é porque algum dos UIs é combinação linear dos outros. Eles geram espaço, se eles não forem uma base é porque tem alguém sobrando. Então eu jogo esse fora. Agora eu estou gerando espaço com K menos 1. Só que o espaço tem dimensão K. Então eu tenho aqui V1, VK que formam uma base. Portanto, são linearmente independentes. Aí eu tenho K vetores linearmente independentes e K menos 1 gerando espaço. Não pode. Então, também formam base. Isso aqui tudo, né? Isso é um teorema, mas está em cima dessa ideia simples aqui. Que horas são? 5? Eu não acredito que eu fiz isso hoje. Se me dissessem que eu ia fazer isso hoje,
Na hora que começou a aula, eu não sabia. Esse aqui é o teorema. É o teorema. Sabendo isso, você está orientado. Tem muita coisa aqui, né? Tem a ideia de subespaço, de base, de combinação linear, de linearmente independente e o teorema. A gente, de certa forma, vai ficar tirando consequências disso.